Tem um meme aí, se tu puder colocar, é um murinho, aí tem um americano e tem o chinês. Aí o chinês tá jogando dólar pro outro lado e o americano tá jogando ouro. Vamos mudar um pouquinho agora o foco aqui. Vamos. Guerra tarifária entre os Estados Unidos e China. Ah, O Avelino, eu sei que o Avelino ele defende bastante a China, né? Eu não sei qual que é a sua visão sobre isso. O que você acha do Trump e dessa guerra tarifária? E galera, mandem perguntas aqui, deixa, a gente tá ao eu vivo, acho que viu? poucas ações são mais burras do que fazer uma tarifa universal. Acho que o Quando você Trump... faz uma tarifa universal, você cria um certo padrão é, claro em torno de todas as margens possíveis. A margem não pode, nenhum produto pode ser vendido para o seu país em que a margem não seja de no máximo 10%. Porque se for, aquele produto não vai conseguir ser efetivamente comprado naquele momento. Então, um exemplo simples. Água. A água tem uma margem, você pode alterar a margem dela. Sim. Ela tem uma elasticidade da demanda de até 10%. Facilmente, não é? Você facilmente consegue, ó. Opa, a água tá R$3, amanhã tá R$3,10 e você aceitou. Vai pagando. Não é isso? Sim. R$3,30 no caso. É... Só que muitos produtos não são assim. Muitos produtos, se eles aumentam 10% do valor, esse aumento é substancial. É a diferença de um tipo de carro para outro. Sim. É a diferença de um apartamento para outro. É a diferença entre uma máquina industrial para outra. Para determinadas cadeias de consumo para outras. Certas indústrias. E só são possíveis se você não remover, se você não criar aquela margem universal. Então, quando o Trump cria essa margem universal para todos, ele cria uma situação muito estranha. Além desse prejuízo econômico mais direto, é muito estranho que a China é vista como um inimigo dos Estados Unidos. Mas é muito, muito estranho que a China seja um inimigo dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente sabe que boa parte da riqueza chinesa está na mão de americanos. E a gente sabe que boa parte do PIB chinês está representado na mão de americanos. Empresas americanas, de fundos americanos. É por isso, inclusive, que uma guerra tarifária é tão estranha. Por quê? Porque esses americanos estão consumindo aonde? Eles consomem diretamente, praticamente, da China, né? Não, mas eles estão consumindo aonde? O dinheiro deles está onde? Está lá, mas o lucro está indo para onde? Sim. Para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos hoje se beneficia do fato que passou 30, 40 anos fazendo investimentos no parque industrial chinês. A tal ponto que é o país com maior quantidade, maior concentração de recursos na China os Estados Unidos. Então, obviamente, eles teriam todos os motivos possíveis e imagináveis para não fazerem isso. Para manter uma relação amistosa com a China. E não mantém. Por quê? Porque a política externa americana é uma vergonha. Política externa americana entra o governo e passa o governo numa merda. Sendo que, no caso do Trump, o Trump, pelo menos, parece que não tem um ímpeto de guerra tão significativo. Mas todos os outros elementos fundamentais da política, intervenção, guerra tarifária, a criação de regulações, barreiras, todos esses elementos que são nocivos para o próprio governo americano, para ele se perpetuar como um império, todas essas coisas se mantêm na mão dos republicanos, independente da troca de governo. Entendeu? E você acha que nessa guerra... E você, Avelino, o que gente tá você falando? acha do... Guerra tarifária? A guerra tarifária e por que o Trump tá fazendo isso? E quem você acha que ganha essa guerra? Eu disse lá no meu Twitter que eu acho que o Trump vai dar uma de Janja, Janja, Dilma e Haddad, né? Haddad porque ele tá taxando tudo, né? É a taxação, como é que é? A taxação não é para o consumidor, é para as empresas, né? Para as empresas, a Janja, Só né? que aí, essa taxação é para as empresas americanas, né? Elas que vão sofrer com isso, com essas tarifas. Elas vão perder competitividade mundial.
E a taxação é para o consumidor, sim, porque tem produtos que hoje o mundo globalizado, os países precisam uns dos outros, né? Parece que eu sou bem religioso, né? Parece que Deus, quando criou o mundo, espalhou as coisas assim: aqui vai ter petróleo, aqui vai ter minério de ferro, aqui vai ter terras raras, aqui vai ter Amazônia. Parece que deu uma espalhada. Então o mundo inteiro precisa do mundo inteiro. Por exemplo, os Estados Unidos precisa de terras raras, que é uma coisa que a Rússia tem muito, a China Na tem muito, Ucrânia, né? a Ucrânia e o Brasil. E aí agora a China proibiu lá as terras raras. Então também tá dando uma de Dilma, uma de Janja. Eu acho que assim, é um grande tiro no pé que o Trump tá dando, né? Claro que eu não preferia a Kamala nem o Biden, mas às vezes eu entendo o Trump, ele tá meio desesperado. Eu acho que no curto prazo vai ser muito ruim. Talvez no longo prazo estranhamente vai ajudar os Estados Unidos. Só que eu como libertário, eu não defendo tarifa. Imposto é roubo. Eu defendo um livre mercado. E a gente tem um outro paralelo lá com a crise de 29, que foi a tarifa Smooth-Hawley, que foram tarifas em cerca de 20 mil produtos. Então isso aí, historicamente, é tido como uma das coisas que piorou a crise de 29, né? A crise de 29 durou ali até a guerra, até 44, por ali. Ou seja, durou quase 15 anos essa grande depressão, que começou em 29, porque os políticos lá da época decidiram colocar tarifas. E respondendo sobre quem ganha essa guerra, eu acho que quem ganha essa guerra são os BRICS. Os BRICS, eles estão sendo... Os BRICS Rússia, Índia, China, acho que vão ganhar essa guerra. Porque os Estados Unidos estão querendo bater em todo mundo? Porque os Estados Unidos estão querendo bater em todo mundo. Porque você não pode ignorar um mercado como a China e como a Índia, que aí já são 3 bilhões de pessoas, né? São 3 bilhões de pessoas, então, como disse, o mundo é globalizado. Então não tem como você isolar essa galera e achar que... E outra coisa, os Estados Unidos depende muito da China, né? As fábricas estão todas lá na China. E os Estados Unidos, ele é um mercado... Hoje, ele é um mercado mais consumidor e a China é um mercado produtor. Quando eu falo China, também estou falando de China, Índia, Taiwan, é, todas essas. Bangladesh, Paquistão. Tem um monte de... não só fábricas na China, né? Tem fábricas em tudo que é lugar. E... eu acho que os Estados Unidos tá dando um grande tiro no pé. Você não acha que tem uma diferença expressiva entre o posicionamento geopolítico da China e da Índia? Eu vejo que a Índia é muitíssimo mais alinhada hoje com os Estados Unidos. A China e a Índia são rivais, né? Sim. A China e a Índia são rivais. Mas se eu puder fazer uma aposta para esse século, eu não apostaria contra a China. Inclusive, nós temos grandes investidores como o Ray Dalio, que é um cara que eu gosto muito, que acertou a crise de 2020, ele falou que tá vindo outro agora. Acertou várias coisas, é um bilionário, gestor de um grande fundo. E não dá para ignorar a China. E temos também o Michael Burry, investindo bastante na China. Eu acho que esse fenômeno da China não pode ser ignorado, sabe? Os dois são favoráveis ao Bitcoin. O que você acha disso? Os dois são favoráveis ao Bitcoin. Tem um meme aí, eu posso postar esse meme. É um meme que é o seguinte, é um muro, aí tem um chinês e tem o... Tu tem esse meme aí, Matheus? Vou colocar? Não, pra China o Bitcoin é ótimo. Vou explicar por quê. Tem um meme aí, se tu puder colocar, é um murinho, aí tem um americano e tem o chinês. Aí o chinês tá jogando dólar pro outro lado e o americano tá jogando ouro. Entendeu? Então o que tá acontecendo? A China tem 48% do hash rate de Bitcoin e o mercado consumidor de Bitcoin no mundo é os Estados Unidos, eles estão comprando. E os Estados Unidos tem ouro, né? E tá fazendo exatamente isso. Então a China tá aumentando as suas reservas em ouro e vendendo Bitcoin. A perseguição que houve dentro da China ao Bitcoin, como você interpreta isso? Durou quase 3 anos. Eu interpreto que a China, ela não gosta do Bitcoin, ela só é algo favorável para ela, né? Então por isso que ela tá vendendo, exportando esse Bitcoin, não fica na China, ele é exportado para os Estados Unidos e para os outros países. Entendi, Então mas é tipo você assim, acha que fentanil para vocês, Bitcoin para vocês, ouro, commodities, soja, Mas gado por para que mim. eles passaram 3 anos perseguindo os mineradores? Eles se perseguem até hoje, né? É ilegal na China. Mas hoje, pelo menos, se você tiver dinheiro vindo do Bitcoin, você não É a é política. executado politicamente. É a política da China. Eles também proíbem o Facebook, proíbem o Instagram.
Aí antes, assim... não vou falar isso, mas Eles permitem ouro. permitem ouro. O chinês tá comprando quantidades massivas de ouro. O ouro da Austrália, da Pifmint lá, tá indo tudo pra... Da Pifmint, a prata também. Aquele raciocínio Cobre que você também. fez aqui no Brasil. Só um parênteses. A China tá se enchendo de commodities. Ouro, prata, tá secando a prata da Comex. A prata na China vale 15% mais do que a Bolsa de Londres. Cobre também, eles compraram grandes reservas e agora eles compraram o equivalente a um mês de compras de soja em 2 dias do Brasil. Por conta também das tarifas americanas. Aí eles compravam soja também dos Estados Unidos e agora estão comprando no Brasil. Então, em 2 dias, eles compraram o equivalente à importação de um mês inteiro. Então, eles estão se munindo de soja, gado, petróleo, minério de ferro, prata, ouro, commodities, né? Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.